João 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Eu estive ministrando essa palavra no domingo passado, na nossa igreja de Mogi, e eu não tinha partilhado isso ainda aqui com o nosso povo em Suzano, e hoje eu quero partilhar com você. Hoje eu quero falar com você sobre entrega que gera mudanças. Você sabe que a entrega é uma escolha, gente. Há pessoas que elas escolhem entregar, e há outras que elas escolhem reter. E aqueles que escolhem reter, eles não desenvolvem a vida, não crescem como Deus queria que elas crescessem. Enquanto elas não tiverem disposição para abrir mão, disposição para depositar no altar de Deus, elas não vão progredir como Deus quer que elas progridam. Então hoje eu quero refletir com você aqui sobre entrega que gera mudança. João 12, do verso 1 ao verso 3, eu vou ler aqui na NVT. A NVT, gente, é uma tradução muito bacana. Você pode baixar ela no seu celular, você pode procurar uma Bíblia com essa tradução. É muito legal a tradução dela, traz uma compreensão muito bacana de alguns textos. Eu estou gostando muito dela e eu estou lendo muito ela. Então eu quero ler para você João 12, do 1 ao 3, e diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Que Deus nos abençoe na explanação da sua palavra. Amados, o evangelho de João é um evangelho muito lindo, muito maravilhoso, porque ele revela o Filho de Deus. João, ele revela Jesus como Filho de Deus. E o evangelho de João, eu gosto muito do capítulo 11 e do 12. Por que eu gosto do capítulo 11? Porque o capítulo 11 de João, ele revela um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Um dos maiores milagres. Porque o evangelho de João no capítulo 11 fala de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Marta era amiga de Jesus. Maria era amiga de Jesus. Essa família, eles eram amicíssimos de Jesus. Jesus, ele sempre que ia a Betânia, ele tinha o hábito de passar naquela casa, de tomar um café com eles, de comer um queijo com eles, de estar lá e ter um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, um tempo com eles. Jesus, ele amava essa família. E a Bíblia nos diz que Lázaro, ele adoece, ele fica enfermo e ele morre. Quando Lázaro morre, ele fica 4 dias morto. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele chega ali em Betânia, e Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando ele chega, a Marta logo se depara com ele e diz para ele: poxa, se o senhor tivesse vindo antes para cá, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz a ela: Marta, eu vou ressuscitá-lo. E aí Marta, com muito conhecimento teológico, ela diz para ele: claro que eu sei que o senhor vai ressuscitar, o senhor falou mesmo que vai ressuscitar todo mundo no último dia. E aí Jesus diz: não é isso, Marta, que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. E aí Jesus vai lá diante do sepulcro, pedem para os homens tirarem a pedra, e aí Jesus olha para dentro do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro vem para fora, estando há 4 dias morto. A própria irmã falou: meu irmão já está cheirando mal. E Jesus chama ele para fora e diz: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro vem, Lázaro está todo atado, e Jesus diz: desatai-o e deixa ele ir. E foi um milagre extraordinário. Em Betânia só se falava disso, só se falava desse milagre. Você imagina um morto
ressuscitando depois de 4 dias. Já pensou você num velório desse? Vocês estão há 4 dias velando o morto, de repente o morto levanta. Como que você iria se comportar? Como que você ia se comportar? Diz para mim. O morto levanta, depois de 4 dias. Eu não sei, meu irmão, eu vou falar por mim. Eu acho que eu sairia correndo. Eu acho que eu ia tomar um susto. Eu não sei quantos de nós aqui, eu até comentava com o povo lá de Mogi, né? Eu falava para eles o seguinte: eu me lembro lá quando meu avô morreu, o meu avô foi velado dentro da casa, né? Lembra quando velava dentro da casa? Era um terror, né? Depois que o velório acabava, né? A gente ficava criança, ficava tudo com medo. Eu pelo menos ficava. Eu ficava a noite inteira comigo, sabe? Comigo mesmo, ficava com medo. Dormia de costa para a porta e virado para a parede, todo coberto. Podia ser o calor que tivesse, eu estava todo coberto, dos pés à cabeça, com medo. Vai que o morto volta lá, misericórdia, não é? Essa é coisa de criança, coisa de menino. Então, Jesus, ele faz um milagre lindo aqui, milagre maravilhoso. Você imagina a alegria dessa família? Você imagina a alegria dessa família? Você imagina essa família, a alegria de ter o irmão ressuscitado? Você imagina a alegria de Marta, a alegria de Maria? Tente imaginar isso. Tente entrar na cena. Tente entrar, tente perceber. Por que eu estou contando tudo isso para você? Para você entender o capítulo 12. Para você entender o capítulo 12. Aqui Lázaro, olha só, 6 dias antes da Páscoa começar, Jesus chega a Betânia, onde mora Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. O Lázaro já estava andando entre os vivos novamente. O Lázaro já estava vivendo uma vida normal. O Lázaro, ele tinha provado da morte, tinha revivido. Olha aí, que milagre, que coisa linda que aconteceu. E aí a gente vê essa família agora recebendo Jesus e prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Eles preparam um jantar em homenagem. Diz aqui que Marta servia, porque Marta gostava de servir. A Marta amava servir. E aqui a gente poderia entrar por outro caminho, mas a Marta gostava tanto de servir, que a Marta queria servir em todo o tempo. E Jesus uma vez falou para ela: Marta, tem hora de servir, mas tem hora de ficar quietinha, recebendo o que eu tenho para você, Marta. Eu quero que você entenda isso. Quando ela ficou brava com a irmã dela, porque a irmã dela ficava aos pés de Jesus, lembra? Lá em Lucas 10, ela fica com aquele receio. Jesus fala para ela. Então a Marta servia e Lázaro estava à mesa com eles. E a Maria, como sempre, preparando alguma coisa para trazer como oferta ao Senhor. Quando não é o coração, é alguma coisa de valor. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Falar um pouco sobre a entrega de Maria. Essa mulher que se entregou, essa mulher que se colocou diante de Deus. E gente, o Senhor Deus está esperando uma entrega verdadeira de seu povo. O povo de Deus não pode apresentar desculpas para não se entregar. O povo de Deus, ele não pode ficar apresentando desculpas a Deus para não se entregar. É claro que Deus conhece as nossas limitações. As nossas limitações não são motivos para que a gente não tenha uma entrega verdadeira ao Senhor. As nossas limitações, elas não nos autorizam a não entregar o nosso coração ou a nossa vida como nós devemos entregar. Deus está à espera disso. E eu quero hoje refletir com você aqui sobre esses 3 versos que nós vimos aqui. A primeira coisa que nós percebemos está no verso de número 2, que prepararam um jantar em homenagem a quem? Em homenagem a Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que precisamos convidar Jesus para sentar à nossa mesa. É claro, meu irmão, que num ambiente de igreja, já subentendemos que aqueles que estão na igreja já são pessoas que preparam uma mesa para Jesus. Nós já subentendemos que as pessoas que estão em uma igreja, elas já têm uma mesa preparada para Jesus, e Jesus está sentado à mesa com elas. Isso é o que nós subentendemos, e seria tão bom que isso fosse verdade verdadeira.
Seria tão bom que Jesus tivesse realmente um lugar à nossa mesa. E é verdade também que na vida de alguns Ele realmente tem um lugar na mesa. É verdade. Marta e Maria chamaram Jesus quando elas estavam sofrendo. Lembra? Nosso irmão está doente, vem para cá, Jesus. O Senhor precisa fazer alguma coisa por ele. Porque quando alguém está doente, quando alguém está enfermo, quando nós estamos nos nossos estreitos, nos nossos desertos, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, é claro que nós temos o costume de chamar Jesus. Jesus, nos socorre. Jesus, nos socorre com as tuas mãos. Vem sobre nós, nos socorra, porque nós precisamos. E Marta e Maria, é verdade, elas chamaram Jesus para um momento de dificuldade. Não havia nenhum problema em chamar Jesus na hora da dificuldade. Não há nenhum problema você clamar por Jesus na hora da dificuldade. Não há problema nenhum. O próprio Jesus convidou a gente para fazer isso. E ele foi mais categórico ainda, lá em Mateus 11, 28, quando ele disse a mim: venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Vocês tomarão o meu jugo e vocês aprenderão de mim, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O próprio Jesus convidou. O próprio Jesus, todas as vezes que ele foi chamado a socorrer alguém que estava sofrendo, Jesus, ele se predispunha a ir. Já havia uma predisposição de Jesus em ir àquele lugar, em ir até aquele lugar e a abençoar a pessoa. Então não havia problema nenhum Marta e Maria chamarem Jesus para participar de um momento de sofrimento. Mas elas também chamaram Jesus para celebrar de um jantar, para passarem um tempo de qualidade com Ele, para terem um momento com Ele. Você há de convir comigo que há muitas pessoas que só se lembram de Jesus na hora da aflição. Quantas pessoas que a gente não conhece, que a gente já não viu em algum momento da vida, que a pessoa encontrou com você na rua, você fez 1001 convites a ela para estar na casa de Deus com você, ela nunca te atendeu, mas aí ela te viu no momento estreito da vida dela, ela falou para você assim: ei, põe o meu nome lá na oração da tua igreja, faz uma oração lá hoje por mim, pela minha família, pela minha casa, porque está um momento tão difícil para a gente. Pede para Jesus abençoar a gente, pede para Jesus fazer alguma coisa por nós, peça para Deus fazer alguma coisa pela nossa vida. Porque há muitas pessoas que só se lembram de Jesus na hora da aflição e na hora da dor. E aqui, Jesus, ele foi convidado para quê? Ele foi convidado para sentar à mesa, ele foi convidado para uma celebração, ele foi convidado para uma refeição, ele foi convidado para isso. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos convidar Jesus para fazer parte das maiores decisões da nossa vida. Convidar Jesus para sentar na mesa, apresentarmos a Jesus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas ideias, as nossas decisões. Sentar, colocar Jesus à mesa junto conosco e dizer para Ele, contar para Ele, fazer dele, Jesus, um participante, sabe? Alguém que participe da nossa vida, que participe do nosso viver. Você não precisa me responder não, mas qual foi a última vez que você entrou no teu quarto, que você fechou a porta em secreto e que você escancarou teu coração diante de Jesus? Qual foi a última vez que você abriu, rasgou o teu coração diante de Jesus? Você contou tudo para Ele, você colocou tudo diante dEle. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você desfrutou da presença de Jesus? Jesus está à sua espera. Jesus quer entrar, Jesus quer cear, Jesus quer um tempo com a gente. Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar por completo a nossa vida. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e eu bato. Eis que eu estou à porta e eu bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Tem que abrir a porta.
Quem pode abrir a porta? Só você. Ninguém pode abrir a porta por você. Ninguém. Eu não posso abrir a porta por você. Você não pode abrir a porta por mim. É uma escolha que a gente faz. A gente escolhe chamar Jesus. Jesus, senta à mesa com a gente. E Marta e Maria convidaram Jesus para celebrar. Convide Jesus para as suas celebrações. Convide Jesus para as suas celebrações. Convide Jesus nos seus melhores momentos. Convide Jesus para estar nesses momentos com você. Faz uma festa, convida Jesus para estar junto. Jesus, ele era convidado, e nesse convite que ele recebeu aqui, eu percebo que os seus discípulos deviam estar com ele, porque os discípulos estavam com ele. Onde Jesus estava, os discípulos iam com ele. E aí o mestre era convidado e os discípulos eram abençoados de tabela. Então, primeira coisa que aprendemos: convide Jesus para estar à mesa com você. Volto a dizer para você, seria tão bom que em um lugar como esse, um templo, seria tão bom que todos nós já tivéssemos convidado Jesus para fazer parte de todos os projetos da nossa vida. Seria tão bom que fosse assim. Seria tão bom que os amigos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando por essa transmissão, seria tão bom que eles também já tivessem preparado uma mesa para Jesus e convidado Jesus. Você imagina Marta e Maria, se eles não tivessem convidado Jesus lá naquela época, quando Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, a solução chegou. Onde Jesus chega, a solução chega. Onde Jesus está, a solução é certa. Por isso que você tem que convidar Jesus, porque Jesus vai te dar a direção certa. Jesus vai ter uma solução certa para a tua vida e para o teu coração. Amém ou não amém? Ele vai ter solução para a tua vida. Outra coisa que nós aprendemos está no verso 3, na parte A. Está escrito que Maria pegou um frasco de perfume caro. Ela não pegou qualquer perfume. Maria pegou o melhor perfume. E sabe o que eu aprendo com isso? Aprenda a dar o seu melhor. Dê o seu melhor. O melhor da sua vida, o melhor do teu tempo, o melhor das tuas escolhas. Dê o melhor. Ofereça o melhor. Decida entregar o melhor. Porque entregar o melhor é uma decisão, gente. Maria poderia ter pego qualquer outro perfume, mas ela pegou o melhor perfume. Ela pegou o perfume mais caro. Ela deu o que tinha de melhor para Jesus. Por que será que Maria fez isso? Gratidão? Não sabemos. Não sabemos exatamente se foi por gratidão, mas talvez tenha sido. Você imagina um irmão teu, amado, querido, que morre, e que após 4 dias é ressuscitado. Imagina a situação, você imagina um momento, e ela deu o que tinha de melhor para Jesus. Maria era grata pelo milagre que tinha recebido? Claro que era grata. Eu posso encarar isso só como gratidão, mas eu não entendo que seja só a gratidão pelo milagre. Não é só isso. A Maria amava a presença de Jesus. A Maria amava a presença de Jesus, e é isso que faz diferença na nossa vida. Não são todos que desfrutam, ou que amam a presença, ou que amam estar na presença de Jesus. Não são todos. Não são todos que querem estar na presença de Jesus e desfrutar de tempos de qualidade diante dele. A Maria, ela demonstrou lá em Lucas capítulo 10, que ela amava estar aos pés de Jesus, ela amava estar aos pés de Cristo, ela amava estar assentada, ela amava ouvir o que Jesus estava falando, ela amava ouvir os ensinos de Jesus. E por que ela procedia dessa maneira? Porque ela o amava. Ela o amava. Ela amava, e ela tinha uma percepção do que era melhor para a vida dela, ao ponto dela ser incompreendida pela sua própria irmã. Foi incompreendida pela sua própria irmã Marta.
A Marta tinha suas qualidades. Servir não era errado, servir é bom. Mas todo aquele que serve, ele tem que amar a Jesus e estar aos pés dele. Porque se nós não estivermos aos pés de Jesus, gente, não adianta. Você me vê pregando aqui, a gente prega em 30 minutos, 40 minutos, mas às vezes a gente fica a semana toda, sabe, lendo, pensando, absorvendo, meditando. E eu sou muito intenso no que eu faço. Eu sou muito intenso. Então, nessa intensidade que cada um tem seu jeito, eu tenho o meu, eu tenho a minha maneira de ser. E é assim que procedo. Mas aqui nós entendemos que a Maria, ela oferece o melhor. O que você tem oferecido? Ninguém pode julgar o que o outro oferece, a não ser ele mesmo. Ninguém. O que temos oferecido? O que temos depositado aos pés do Senhor? O que você tem dado? Qual é o seu melhor? O melhor de um não é o melhor do outro. O melhor de um não é o melhor do outro. Cada um tem o seu melhor. E se tem algo que Deus não negocia, é isso. Deus, Ele quer o melhor. Ele deseja o melhor. Ele deseja isso. Ele quer o melhor. O seu melhor pode ser um punhado de farinha, um pouco de azeite. O seu melhor pode ser 5 pães, pode ser 2 peixes. Esse pode ser o seu melhor. Mas quando você deposita aos pés do Senhor, Jesus, Ele aceita isso, Ele multiplica isso, e Ele aceita essa honra da sua parte para com Ele. Oferecer o melhor, dar o melhor. Então ela, Maria, me ensina a entregar o melhor. E só você e eu sabemos qual é o nosso melhor. A gente pode até não ser sincero com os outros, mas a gente não consegue ser sincero com a gente. Não dá. Com você não dá para ser sincero. Você sabe se é ou não, se é o melhor, se não é o melhor. E é o melhor que Deus está querendo de nós. A Maria nos ensina. Ela pega o melhor perfume, ela deposita o melhor perfume diante de Deus, ela coloca o melhor dela diante de Deus. E no verso B, aqui no verso 3, na parte B do versículo, diz assim, ó: então Maria pega um frasco de perfume caro, de essência de óleo aromático. Ela unge com ele os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. O que Maria fez? Maria quebrou protocolos. Quem que deveria ungir, quem que deveria lavar os pés? Era o escravo. O escravo deveria fazer aquilo. Era o escravo que deveria ir lá e lavar os pés. A Maria quebra o protocolo. Aliás, há uma outra mulher na Bíblia, que até tem uma guerra teológica aí, que alguns pensam até que é a mesma Maria. Não vou entrar nesse mérito, mas ela fez uma mesma coisa. Uma mulher que é conhecida como uma mulher pecadora. Ela entrou na casa de um homem chamado Simão, que recebeu Jesus. E parece-me que só tinha homem naquela reunião. E aquela mulher entra, ela se joga aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga com os cabelos, ela beija os pés de Jesus. Aí Simão, que convidou Jesus, Simão era um fariseu. Simão diz: se Jesus aí soubesse, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher aí é uma mulher pecadora, é uma qualquerzinha aí da vida. E aí Jesus chegou no Simão e falou assim: Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entrei na tua casa, você não me deu o ósculo santo. Essa mulher beija os meus pés, ela não para de beijar os meus pés, e você não me deu o ósculo santo. O ósculo santo é um beijo na face, era um costume da época. Você não me lavou os pés, essa mulher está me lavando os pés com as suas próprias lágrimas, está me enxugando com os cabelos. Simão, os muitos pecados dela são perdoados. Aí o Simão eu acho que ele ficou nervoso mesmo quando Jesus disse isso. O cara tomou uma lambada, podia ficar quieto, né? Mas quem não fica quieto acaba tomando uma. E ele tomou.
Jesus deu uma lambada nele. Então, essa mulher, ela quebra protocolo. Apenas os servos lavavam os pés dos convidados. Essa lição que Maria tinha aprendido, depois Jesus ensina aos seus próprios discípulos. Lembra lá em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos? Jesus está lavando os pés dos discípulos. O Pedro chega atrasado, e aí o Pedro chega lá, vê Jesus lavando os pés dos discípulos, e Pedro já chega questionando: Jesus, por que o senhor está lavando o pé desses marmanjos aí? O senhor não tem que fazer isso não, quem tem que fazer isso é eles. E aí Jesus explica para Pedro, né? Diz: Pedro, eu estou fazendo isso, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Eu estou fazendo isso para que tenham parte comigo. E aí o Pedro falou: já que é para ter parte contigo, me lava o corpo inteiro, me lava tudo. Pedro era 8 ou 80. Pedro não tinha equilíbrio, ele era intenso também. E a Maria, ela lava os pés de Jesus. E depois Jesus ensina capítulos à frente que quando ele mesmo lava os pés dos seus discípulos. O que a gente aprende com isso? Que às vezes, gente, nós somos presos a uma religiosidade. Nós somos presos a uma religiosidade. Às vezes nós estamos engessados, andando com dificuldade. Sabe por quê? Porque está engessado. Está engessado. Eu lembro quando nós tínhamos a igreja ali na Felício de Camargo ali, e ali passava gente direto, né? Eu me lembro, quantas vezes que eu não me lembro de ter estado ali na porta da igreja, passar alguém e dizer assim: vocês rezam aí pela gente? Entra aqui que eu vou rezar por você. Aí eu fazia uma oração pela pessoa. Eu não rezava, eu fazia oração. Entra aqui que eu vou rezar em você. E aí a gente orava, a gente abençoava. Eu me lembro certa vez de quando abrimos a igreja, às vezes eu chegava cedo, aí chegou uma mulher, muito católica, né? A mulher sentou lá na última cadeira. Aí quando eu cheguei, estava lá no altar fazendo alguma coisa, eu vi a mulher chegando, fui lá cumprimentá-la. Boa noite, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Eu percebi que eu não havia constantemente na igreja, né? Às vezes a gente dá uns erros. Já estou aqui faz 6 meses, pastor, vai mesmo, poxa. Aí a gente fica até sem graça, né? Mas não era o caso daquela mulher. Aí ela falou para mim: aqui é uma igreja? Eu falei: é. E cadê os santos? Ela perguntou para mim: cadê os santos? Porque ela não viu nenhuma imagem, né? Aí eu falei para ela: os santos estão chegando, eles estão vindo. Então vão trazer. Eles vão vir. E aí culto, a mulher ficou ali, e aí começamos o culto, e aí aí eu preguei. E quando terminei de pregar, terminei o culto, a mulher veio na frente. Eu falei: meu Deus. E a mulher chegou em mim e perguntou: cadê os santos que você falou que viriam aqui? Eu falei: já estão indo embora. Já estão tudo indo embora. E aí ela falou para mim: você está brincando comigo? Eu falei: não, estou falando sério. Aí ela falou para mim: você é pastor, né? Eu falei: sou. E aí eu expliquei para ela, eu falei: olha, aí eu pude sentar com ela, falar um pouco do que quer dizer o santo, do que é santo de verdade. Aí eu chamei a atenção dela. Você acha que o apóstolo Paulo, minha senhora, ele iria escrever uma carta? Olha aqui, eu mostrei para ela: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na igreja tal. Aí eu chamei a atenção dela, falei: você acha que Paulo ia escrever carta para uma imagem? Aí ela falou para mim: nossa, eu nunca pensei nisso. Então, Paulo, ele mandava carta para gente viva, para os santos que estavam na igreja, aos santos da igreja em Suzano, aos santos da igreja em Mogi das Cruzes, aos santos da igreja tal. E aí a mulher: puxa, eu nunca pensei nisso. E aí eu tive a oportunidade de falar do evangelho com ela. Mas às vezes a gente está tão engessado, que a gente não consegue tirar de letra essas questões, sabe? A gente não consegue ser gentil de uma maneira que a gente interfira na vida do outro. Às vezes somos presos à religiosidade, aos formatos, aos modelos, aos jeitos. E às vezes a gente tem que aprender a quebrar protocolos, gente. Quebrar protocolos para gerar uma real entrega na nossa vida.
Às vezes a religiosidade, ela nos impede de adentrarmos em lugares maiores e melhores para a nossa vida e para o nosso coração. Às vezes a pessoa está muito engessada. Deus não quer que você seja engessado, porque você foi chamado para ser livre, amém ou não amém? Para ser livre, para ser abençoado. Na parte C do verso diz aí que o perfume invadiu onde? O perfume invadiu toda a casa. Quando Maria unge os pés de Jesus, o cheiro não fica apenas naquele lugar, mas o cheiro toma o ambiente, o cheiro toma a casa. Aquele perfume invade toda a casa. O que nós aprendemos com isso? O apóstolo Paulo fala que nós somos a boa fragrância de Cristo, nós somos o perfume de Cristo. Você já viu uma pessoa perfumada? Quando a pessoa perfumada passa por um ambiente, o que ela deixa? Rastro. Já tiveram pessoas que passaram por perto de mim, que deixaram um rastro de um perfume tão gostoso. E na verdade, metaforicamente falando, é isso que nós temos que fazer. A gente precisa, assim como Maria, invadir os ambientes com um bom perfume de Cristo. Precisamos invadir os ambientes. Sabe, os ambientes que Deus tem proporcionado a gente estar? Quais são os ambientes que Deus tem te dado a alegria de estar? Estes ambientes, eles precisam, sabe, exalar a fragrância do perfume de Cristo na tua vida. As pessoas precisam ver Jesus em você. Elas precisam sentir a fragrância do perfume de Cristo na tua vida. Sabe, você mostrar Jesus. Mostrar Jesus, às vezes não é você falar Jesus, Jesus, Jesus. É você viver como Ele viveu. É você andar como Ele andou. É você pensar como Ele pensou. É você fazer como Ele fez. É você tocar como Ele tocou. É você andar como Ele andou. É você fazer o que Ele fez. É assim que nós vamos deixando a marca de Jesus. A gente deixa a marca de Jesus dessa maneira. O cheiro da sua vida tem que invadir os ambientes, tomar os lugares, alcançar as pessoas. A nossa vida tem alcançado as pessoas? A nossa vida tem alcançado os corações? A nossa vida tem alcançado, quando nos entregamos por completo, nós transformamos situações em ambiente, gente. Nós transformamos situações em ambientes, quando a gente entrega a vida. É tão bacana quando uma pessoa cheia de Jesus chega no nosso ambiente. É tão bacana quando você cheio de Jesus chega no ambiente. Aquele que é cheio de Deus, ele muda o ambiente. Aquele que é cheio de Deus, ele provoca a bênção no ambiente, ele provoca a vida no ambiente. Deixa que a presença de Deus na sua vida invada os ambientes. A Maria, ela lava os pés, aquele perfume começa a invadir toda a casa, e aquele cheiro gostoso toma o lugar, toma o ambiente. E é isso, a vida de Cristo tem que tomar os ambientes na nossa vida. Olha por onde você tem passado, olha por onde você tem andado. Não é verdade? Presença de Deus. Sabe, Deus tem nos dado tantas oportunidades, gente. Sabe, Deus tem dado tanta oportunidade para você, para mim, para todos nós. E para encerrar, hoje a gente fala tanto sobre marcar gerações, não é verdade? As pessoas falam, marca a tua geração, você tem que marcar a tua geração, você tem que marcar o teu tempo, você tem que marcar, e é verdade, nós temos que marcar mesmo. E a Bíblia diz em Mateus 26:13, porque quando Maria fez isso aqui, gente, quando Maria quebrou o perfume, quando Maria derramou o perfume aos pés de Jesus, quando ela fez aquela entrega, os discípulos chiaram, os discípulos reclamaram. O Judas foi o primeiro a falar, nós poderíamos vender esse perfume e dar dinheiro para os pobres. Mentiroso, ele não queria fazer nada daquilo. E Jesus deu uma resposta aos seus discípulos. Quando você lê lá, você vê.
Jesus falou assim: essa mulher fez uma boa ação para comigo, e o que essa mulher fez nunca mais será esquecido, e se pregará o evangelho em muitas gerações, e o que ela fez será sempre lembrado. Século 21, nós estamos lembrando o que Maria fez naqueles dias. Quer marcar a tua geração? Pessoas são abençoadas e tocadas pela vida daqueles que se entregaram, gente. Eu lhes garanto, disse Jesus, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, nós estamos aqui hoje porque alguém se entregou antes da gente. Quem se entregou antes de você para você estar aqui hoje? Quem se entregou antes? Quem que fez a entrega antes? Esses dias atrás eu lembrei do meu avô com muito carinho. Meu avô e minha avó. Minha avó era uma mulher de poucas palavras. Minha avó era uma mulher dura. Minha avó foi uma mulher dura. Mas minha avó se converteu. Ficou pouco tempo na presença do Senhor e logo ela partiu para a glória. Não tive muito relacionamento com ela. Mas o meu avô havia se convertido também, meu avô Jorge. Há tempos atrás eu coloquei uma foto dele no Facebook e muita gente postou lá: pastor, esse vai ser você amanhã. E será uma honra me parecer com meu avô Jorge. E tomara que eu me pareça com ele no jeito que ele sempre foi. A fisionomia não me interessa muito, mas a maneira como ele foi, essa eu quero me parecer. Meu avô, ele marcou a nossa vida. Meu avô evangelizou a nossa família. Meu avô, ele era da Deus é Amor, da igreja de Davi Miranda. Quem não conheceu o missionário Davi Miranda? Davi Miranda foi um homem de Deus que já partiu para o Senhor. Claro, dentro das doutrinas, dentro do jeito deles lá verem as coisas, e a gente entende que cada igreja tem o seu jeito de ser, e por isso o homem também será indesculpável diante de Deus, porque ele não vai poder falar para Deus: aí eu não me enquadrei em nenhuma igreja. Ah, você tem uma igreja que você se enquadra sim, só se você não quiser. Tem igreja de todo jeito, tem igreja de todo tipo, e tem uma que a pessoa se encaixa nela, ela gosta dela, e faz parte. E meu avô então era de Deus e Amor, e meu avô orava igualzinho o Davi Miranda. Meu avô colocava a mão no ouvido e clamava: meu Deus, salva o Ronaldo, salva o Ramiro, salva a Lídia, igualzinho o Davi Miranda. E meu avô, ele partiu para o Senhor. E quando meu avô partiu para o Senhor, todo mundo começou a chegar. Minha mãe chegou, meus tios chegaram, meus primos chegaram. Hoje, meu avô ficaria feliz da vida por saber que ele tem na família 3 pastores, 4 pastores. Meu avô ficaria feliz da vida se ele estivesse vivo hoje. E hoje eu sei que se eu estou onde eu estou, e se eu estou servindo a Deus hoje, é porque pessoas pagaram o preço pela minha vida. Pessoas pagaram o preço do testemunho, o preço da oração, o preço da vida, o preço da evangelização, o preço em anunciar a verdade. Quando há uma entrega genuína, a gente toca realmente gerações. Quando há uma entrega genuína, você passa a ser um canal de Deus. Quando há uma entrega genuína, você deixará um legado. Você deixará um legado, e é esse legado que vai abençoar outras pessoas em outros dias. Então eu quero nesta noite que você, ao olhar para a vida da Maria, você reflita que todo encontro com Jesus gera uma real entrega. E qual será a entrega que a gente de repente perceba que a gente precisa ainda fazer? Se há uma entrega que você percebe que você precisa ainda fazer, que você peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo te
direcione você sobre o que você precisa entregar, que você ainda não entregou, e que você está relutando para entregar, que você está com dificuldades de entregar. Eu quero dizer a você hoje, a você que está me ouvindo, que você não resista a entregar, que você entregue isso ao Senhor, que você entregue tudo ao Senhor, que você entregue tudo ao Senhor e creia que Deus vai cuidar das demais coisas da sua vida. Entrega tudo ao Senhor. A Maria deixa para nós um legado, e tudo que Deus espera de você é que você, com a sua vida, você faça exatamente isso. Você convide Jesus para estar à mesa, você ofereça o melhor para Ele, você esteja disposto a quebrar o protocolo, a desengessar aquilo que está engessado, a ser mais flexível, sabe? Ser mais flexível e deixar Deus usar você, deixar Deus soprar o vento dele na sua vida. Que a presença de Jesus, o bom perfume de Cristo em você, invada os ambientes que você tem entrado. Que esses ambientes sejam cheios da glória de Deus, e que você marque gerações. O que seria marcar as gerações? É daqui a um tempo, alguém está falando do legado que você deixou, da marca que você deixou, do exemplo que você deixou, das palavras que você deixou, dos ensinos que você deixou, da vida que você deixou. Uma das coisas mais bacanas que eu tenho percebido na vida é quando alguém deixa uma história para contar. E ninguém, além de você mesmo, pode escrever uma história bonita para ser contada. Claro, a história de uns vai alcançar mais que a história de outros, mas a nossa história sempre vai alcançar alguém. A nossa história, sendo ela boa ou sendo ela ruim, ela vai alcançar pessoas. Nenhuma experiência na vida é descartável, nenhuma, nem as ruins. As experiências ruins, elas não são descartáveis, muito pelo contrário, elas podem abençoar muita gente. Aquelas experiências que nos fizeram chorar, aquelas experiências que nos fizeram adoecer, quem sabe, aquelas situações que nos fizeram agir sem esperança, aquelas situações que nos afligiram, que nos fizeram chorar por muitas noites e que levaram nossas noites de sono. Essas experiências ou essas aflições, elas podem abençoar muita gente também. Não são só suas vitórias, não. Você já percebeu que quando o ser humano compartilha a dor, ele cria uma empatia? Você já percebeu a empatia que nós criamos quando a gente compartilha humanidade, quando a gente compartilha dor? Porque quando a gente compartilha a dor, a gente sara muita gente, a gente sara muita ferida. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Assim como Maria, que você esteja disposto a romper o vaso de alabastro e derramar a sua vida diante de Deus. Queria que você ficasse de pé.